Amados irmãos, a paz do Senhor, na noite desta quinta-feira, dia 23 de julho, quero trazer mais uma palavra para abençoar a tua vida. E nesta noite, no livro de Judas, a carta Epístola de Judas, que está lá no finalzinho do Novo Testamento, é o penúltimo livro do Novo Testamento. Eu quero ler para os irmãos alguns versículos desta carta, a partir do primeiro versículo. Apenas vamos colocar assim um capítulo, né? Não há divisões de capítulo, são 25 versículos, mas eu vou ler apenas alguns versículos para trazer uma palavra para os irmãos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo corrompido como aqueles, ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Vamos ficar até aqui o versículo 9. Então, algumas características, né, sobre o livro de Judas. Embora existam... como é que nós vamos falar aqui? Judas, irmão de Tiago. Vamos ler durante o Novo Testamento, vamos ver que havia muitas pessoas, né, com esse aspecto. Provavelmente, esse Judas, irmão de Tiago, eram ambos irmãos de Cristo. Já falamos isso aí em outras palavras. Judas tinha alguns objetivos ao escrever essa carta. Primeiro, ele queria advertir os crentes sobre a grave ameaça de falsos mestres e a sua influência destruidora nas igrejas. Também para conclamar os crentes a batalhar pela fé, que eu vou falar sobre este ponto aqui principalmente. Vamos ficar por aqui nesse preâmbulo e vamos entrar diretamente no texto. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, chamados queridos de Deus Pai e conservados por Jesus. Como eu já disse, provavelmente Judas, irmão de Tiago, ambos irmãos de Cristo, e Judas foi escreveu esta epístola. E ele escreve a uma igreja, a irmãos em Cristo, para dar uma orientação. Valia para eles e vale para nós hoje, no século XXI. A misericórdia e a paz e o amor ou a caridade vos sejam multiplicados. Maneira interessante, maneira importante de se dirigir à igreja. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Esse deveria ser o desejo de todo obreiro para com o servo de Deus. A misericórdia de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus na vida da igreja. E aí ele começa as suas advertências, e é aqui que queremos destacar mais ainda esta parte, principalmente a parte final do versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fé aqui é o Evangelho. Fé não é
eu creio que eu possa receber uma bênção, eu creio que eu possa ser curado, fé para ver milagres. Mas fé aqui tem um sentido do evangelho que foi recebido por aqueles irmãos, o evangelho puro, santo da palavra de Deus. Já falamos em algumas pregações, reflexões anteriores, de algumas palavras ditas por Paulo, por Pedro, até por João, agora principalmente quando falamos na segunda epístola de João, que já neste tempo entravam pessoas no meio da igreja e tentavam deturpar aquilo que foi ensinado primeiramente pelos apóstolos. Sempre dissemos isso aos irmãos aqui e vamos repetir, que já, talvez numa fase final dos apóstolos, né, daqueles que pregaram a palavra, que estiveram com Cristo, já começavam a surgir heresias. E depois que o último apóstolo morreu, João, então heresias maiores foram entrando na igreja, e aí sim os pais da igreja fizeram o chamado cânon sagrado, ou seja, a escritura que temos hoje em nossas mãos, considerada como inspirada. Mas ele fala em batalhar. O que é batalhar? Pela fé. É defendê-la. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Está faltando hoje, no seio da igreja evangélica brasileira, mais apologetas. O que é apologetas? São aqueles que defendem a fé. Porque as heresias estão surgindo aí. Os falsos ensinamentos estão surgindo aí. E como temos advertido muitas vezes aos irmãos, não é que os falsos ensinamentos eles surgem assim. Vou falar várias coisas. Primeiro, dizendo assim, fosse por uma seita, né? Vou falar a primeira coisa assim. Então vem aquele povo que começa a ensinar um monte de coisa errada, um monte de baboseira. Aí você diz assim, não acredito mesmo. Porque eles têm aquela maneira diferente, são exclusivistas, dizendo que eles são os únicos verdadeiros, então não vou atrás disso. Tranquilo. Mas quando este falso ensinamento surge no meio de ensinamentos corretos, parte do ensinamento está correto, mas uma heresia introduzida ali no meio, um falso ensinamento, então as pessoas começam a praticar coisas que desagradam a Deus. E aí sempre falamos para os irmãos aqui, pastor, mas como é que eu vou saber e entender o que está correto, o que está errado? Primeiro, meu amado irmão, você recebeu um evangelho. Quando você aceitou Jesus, a palavra foi pregada a você e você foi ensinado. Você continua sendo ensinado. Eu creio que você é um aluno da Escola Bíblica Dominical e que você estuda as lições da Escola Bíblica Dominical. Então tem aprendido a verdade. Porque para eu combater o erro, a mentira, a heresia, as coisas que podem me tirar da fé verdadeira no Senhor, primeiramente eu preciso conhecer o que é correto, o que é certo, o que está na palavra. E o estudo da escola dominical é um dos fundamentos principais. Mas às vezes o irmão não pode ir por algum motivo, ou ter a sua dificuldade, trabalho, seja o que for, estudo. Mas você pode e deve ler a Bíblia diariamente. Temos estudado aí nas lições de dominical agora o reavivamento de Israel e pós-cativeiro, e tem se falado ali muitas vezes da necessidade de se fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Mas é só aí, pastor? Não. Também oração. O crente tem que ter uma vida de oração, para que não seja enganado. O inimigo ele veio para enganar, ele veio para tentar desvirtuar aquilo que o Senhor vê de bom. A Bíblia diz que ele se transfigura até em anjo de luz. A Bíblia diz que os sinais que o Senhor faz, ele também imita. Não foi assim lá no Egito? Moisés lançou a primeira praga, os magos do Egito conseguiram também imitá-la. A segunda também, a terceira. Quando chegou na quarta, disseram para Faraó, isso aí é mão de Deus. Então, Satanás também engana as pessoas. Satanás também, até milagres, até sinais, até maravilhas, ele faz. Só que essas maravilhas e sinais são falsos. Acontecem ali naquela hora, mas depois vão ser desmascarados, vão ser tirados. Aquilo que o Senhor faz é para sempre. E eu disse aqui várias vezes aqui na pregação da palavra,
na reflexão que o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de um ser humano é a sua transformação, é o ser uma nova criatura. Então você é um remido lavado no sangue do Cordeiro, deve batalhar pela fé que foi lhe dada. Vou lhe dar mais alguns aspectos. A palavra batalhar aqui é do grego epagonizomai. Descreve o quê? Uma luta do crente fiel deve tratar na defesa da fé. Literalmente, contender estar sob muita pressão ou travar uma luta. Devemos esforçar na defesa da palavra de Deus e da fé segundo o Novo Testamento. Mesmo que seja custoso. E, pastor, e qual é esse evangelho? Bom, eu vou te dizer da forma mais simples possível, como eu tenho falado muitas vezes aqui nas reflexões. Primeiro, o centro do evangelho é Jesus Cristo. Não há outro centro no evangelho. O homem não é o centro do evangelho. Ah, pastor, mas tem aquele irmãozinho ali que é usado poderosamente por Deus, aquela irmãzinha, aquela consagração maravilhosa, Deus opera maravilhas. Deus opera maravilhas, o Senhor Jesus Cristo está na frente, louvado seja o novo Senhor, porque tenha homens e mulheres de Deus fiel para pregar, para orar, para consagrar a sua vida, para anunciar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor por isso, que Deus seja engrandecido através da vida desses homens e mulheres de Deus. Mas o evangelho, o principal, primordial, é Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo faz? Primeira delas, eu já disse aqui ainda há poucos minutos, o principal é a salvação. Então Jesus Cristo salva. Mas ele disse que outras bênçãos são vida também. Jesus Cristo cura. Hoje, no século XXI, existe a cura divina. Jesus Cristo pode curar da AIDS, Jesus Cristo pode curar do câncer, Jesus Cristo pode curar da Covid-19 ou de qualquer outra doença. Ele tem poder para fazer. Pastor, ele vai curar todas as pessoas? Não, meu amado irmão. Porque ele não quer curar? Não, meu amado irmão. Existe um propósito da parte dele. Nós vamos olhar na Bíblia Sagrada, eu já expliquei isso aqui. O apóstolo São Paulo tinha uma enfermidade, ele relata isso em várias das suas cartas, depois teve o espinho na carne, ele orou 3 vezes ao Senhor, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele mesmo, o apóstolo São Paulo, que a Bíblia relata em Atos Apóstolos, que muitas vezes ele orou, curou pessoas, milagres aconteceram, tremendos, mas ele diz para Timóteo, na carta que ele envia para Timóteo, toma um pouco de vinho por causa do seu estômago. Por que ele não curou Timóteo? Pastor, ele não estava presente. Se ele estivesse lá, ele curava. Não, meu amado irmão. O Senhor não depende da nossa presença, não. Eu posso orar aqui e Deus operar um milagre na tua vida, onde você estiver. E eu aqui num vídeo. Se o Senhor pode operar um milagre, ele pode operar um milagre, nós cremos nisso. Não depende da presença da pessoa. Paulo podia orar lá em Corinto, e se Timóteo estivesse em Tessalônica, em Éfeso, na Galácia, Deus poderia lá curar ele. Mas não foi assim. É um propósito de Deus. Ele também diz em alguma da sua carta que ele deixou Trófimo doente no lugar, porque ele estava presencialmente com Trófimo, não foi curado. Eu quero dizer, falta de fé daquele que foi curado. Não, meu amado irmão, que não foi curado, melhor dizendo. Não é falta de fé, é propósito, plano de Deus. Jó passou por todas as enfermidades, mas Deus tinha um propósito. Depois lá na frente, Deus transformou o cativeiro de Jó. Cremos fielmente na cura divina. Mas o Senhor pode usar vários métodos e como Ele quer. Então, Jesus Cristo cura. Jesus Cristo também liberta. O homem sem Deus, qualquer homem que ainda não aceitou Jesus, que ainda não entregou sua vida a Jesus, que está fora da presença do Senhor, ele está sujeito a que o diabo esteja dominando a sua vida. Pastor, todos os não crentes são possessos. Não, meu amado irmão, de jeito nenhum. Não estamos falando isso. Algumas pessoas se envolvem com coisas espirituais e acabam ficando possessos e o Senhor liberta elas desta forma. Mas o inimigo também, a Bíblia diz que ele está ao redor procurando quem possa tragar. E muitas vezes ele oprime as pessoas. Então, na verdade, o homem precisa de uma libertação. Libertação do corpo, da mente, da alma, do coração. E como é que o Senhor nos explica que isso vai acontecer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus. É o Evangelho de Cristo verdadeiro, aquele que é pregado e precisa que, como diz o nosso querido Judas, ser defendido,
ser um evangelho verdadeiro. Jesus Cristo transforma, o homem muda. Estava Saulo de Tarso, cujo nome também é Paulo, não é uma mudança de nome. Saulo e Paulo são apenas Saulo hebraico e Paulo grego. Então não é dois nomes. Deus mudou, então, por exemplo, Abrão e Abraão tem diferença. Abrão tinha um significado, Abraão tinha outro. Jacó e Israel tem dois significados diferentes. Sarai e Sara tem mudança de nome e mudança de sentido no nome. Alguns homens e mulheres no Antigo Testamento tiveram seus nomes mudados. Mas Saulo e Paulo é apenas o mesmo nome de duas línguas diferentes. O que mudou a vida dele é que ele era um perseguidor. Ele consentiu na morte de Estevão, a Bíblia diz claramente lá, as pessoas jogaram as suas roupas aos pés dele, então ele estava consentindo com sua morte, perseguia a igreja, lutava contra a igreja, mas um dia ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo o transformou. Um homem que procurava matar os cristãos agora estava pronto para morrer por Cristo. Então é a transformação de vida, isso que o Evangelho faz. E o que mais tem no Evangelho, pastor, que a gente precisa saber, precisa defender, precisa pregar? Brevemente, Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Tem até mesmo cristão no século XXI não acreditando mais que Jesus vai voltar. Porque está demorando, já diz tanto tempo que ele vai voltar e não voltou até hoje. A Bíblia diz que ele não retrata a sua vinda, ele está esperando que mais pessoas venham a se converter a este Evangelho glorioso. Então o Senhor está dando oportunidade para a salvação de vidas. É isso que o Senhor está fazendo hoje, no século XXI ainda. Então, este é o Evangelho de Cristo. Eu tenho que defender isso com unhas e dentes. Pastor, mas Jesus Cristo não prospera financeiramente? Sim, meu amado irmão, mas isso não é o principal do Evangelho. E nem todos que vão aceitar Jesus vão prosperar financeiramente. Eu não posso afirmar jamais para você que você vai aceitar Jesus e agora você vai ficar rico ou os teus problemas todos financeiros vão terminar. Eu não posso te afirmar isso porque a Bíblia não afirma isso. O Novo Testamento não afirma isso. Os homens de Deus, que estão relatados na Bíblia, morreram com todas as suas dificuldades financeiras, os seus problemas. Ninguém morreu rico, sem problema financeiro, até foram perseguidos. Eu vou dizer para você que você jamais agora vai ser perseguido, que jamais vai ter problemas contra você. Não, esses homens passaram por essa mesma dificuldade. E a igreja primitiva, os pais da igreja, a igreja da Idade Média, os missionários grandes, homens de Deus, e ainda hoje. E talvez muitas pessoas não saibam, mas hoje há muitos servos de Deus perseguidos em várias partes do mundo. Digo a você que entre no site Portas Abertas e lá leia sobre as notícias dos países perseguidos. Desde quando eu mando para os irmãos a lista dos 50 países onde há mais perseguição à igreja. Também há vídeo na internet, no YouTube, também do Portas Abertas, mostrando algumas coisas. Então, por que no século XXI a pessoa lá, eu não vou falar país nenhum, não vou citar aqui, né? Essa pregação vai para o YouTube, no Facebook eu não quero falar. País X aceitou Jesus, é perseguido, perdeu o emprego. E no Brasil aceitou Jesus, agora vai ter 10 carros, 50 avião, 90 helicópteros. É como as pessoas andam falando por aí. Não, meu amado irmão, cuidado com essas coisas. Todos vão defender a fé. Ah, Deus pode abençoar, mas pode, meu amado irmão. Mas não é a regra principal. O principal do Evangelho é salvação, transformação, libertação e uma esperança gloriosa em que Cristo voltará para levar a sua igreja. O versículo seguinte ele diz, o 4, porque se introduziu alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Negam a Deus? Sim, meu amado irmão. Mas não negam a Deus porque dizem que Deus não existe. É porque o que ensinam contraria a palavra de Deus. O pastor Eli, foi meu pastor, chamava de julgamento pentecostais. Um texto da Bíblia que diz assim, vamos chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, falamos língua, fizemos, acontecemos. O Senhor diz, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Eram pessoas a qual fizeram milagres, fizeram sinais, fizeram maravilhas, mas, contudo, porém, entretanto,
o Senhor disse, não vos conheço. Porque o principal, certa vez os discípulos foram lá e voltaram e falaram, Senhor, nós expulsamos demônio, nós curamos gente, nós fizemos milagre, vou ter um monte de troço. 70, Jesus mandou. Ele falou assim, não alega por isso. Alega porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Esta é a parte principal que devemos guardar. Então, esses homens aqui, que o versículo 4 diz, negam a Deus, único dominador, muitas vezes não negam pelo que pregam, negam pelo que as suas atitudes ensinando erradamente a palavra de Deus. Mas quero lembrar, o versículo 5, como aqui uma vez sobre isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois que não queiram, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou escuridão, prisões eternas, e Sodoma e Gomorra, cidades convizinhas, que havendo corrompido como aqueles, indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Então mostra aqui 3 exemplos de punições do Senhor para aqueles que pareciam que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas por desobedecerem a palavra de Deus, pereceram. O Senhor não quer matar ninguém, destruir ninguém, e nem lançar no lago de fogo e enxofre, o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas infelizmente o homem, por desobedecer a palavra de Deus, sim, ele vai ser punido um dia. Aqui há exemplos que ficaram para nós de pessoas que foram punidas, porque rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Esses aqueles lá que rejeitam, no capítulo 4, negam a Deus, o único dominador, e o Senhor Jesus Cristo. E rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. E aí ele cita um versículo que é muito importante, meu amado irmão, que está dentro de algumas coisas que hoje, e esse é o versículo que uma vez eu uso ele, vamos dizer, não é que eu use isoladamente, mas às vezes dou exemplo na igreja. Somente Judas registra isso. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Pastor, mas que negócio é esse de arcanjo Miguel disputar com o diabo sobre o corpo de Moisés? A Bíblia diz que Moisés, por causa de um erro que ele cometeu, Deus mandou ele tocar na rocha, ele feriu, falou algumas coisas para o povo, não foi permitido ele entrar na terra prometida, Deus permitiu que ele visse. Ele subiu ao monte, viu a terra e morreu. E o Senhor o enterrou, e ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Em algum momento da história, que Judas descreve, mas não diz quando, nós não sabemos, mas está descrito, acredita a palavra de Deus. Satanás tentou contender a respeito com Moisés. Aí nós vamos fazer ilações, não está aqui escrito no texto. Talvez para, se ele conseguisse tirar o corpo de Moisés, de onde Deus sepultou, fazer até com que aquele povo idolatrasse Moisés. Aquele povo idolatrava no tempo dos reis a serpente que Moisés levantou lá no Egito, no deserto, para que aquele povo que fosse mordido pela serpente ardente, por causa do seu pecado, ficasse curado, e lá no tempo de Ezequias, eu não me lembro bem qual rei, chama-se Neustão, e o pessoal estava adorando ele. Então, meu amado irmão, coisa que seria do corpo de Moisés. Então vem uma contenda. O arcanjo Miguel, que mais uma vez vamos dizer aqui uma palavra bíblica, nós cremos único arcanjo, né? A gente falando que tem arcanjo A, arcanjo B, arcanjo C, arcanjo D, arcanjo. Nós cremos que o único arcanjo, a Bíblia cita Miguel, ele é o único arcanjo, o anjo superior, está acima dos outros. Ele contendeu com Satanás. Então o arcanjo Miguel poderia usar todos os seus argumentos, falar muitas coisas a respeito de Satanás, mas ele não fez isso. Ele disse apenas, o Senhor te repreenda. Aqui. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aqui era uma disputa sobre o corpo de Moisés. Agora você imagina, hoje, eu, pastor evangélico, alguém vem à minha igreja e cai endemoniado. O que eu tenho que fazer? Orar, como a Bíblia diz, que os sinais seguirão aos que crerem, e expulsarão o demônio. Em nome de Jesus, orar e expulsar aquele demônio. Eu tenho que conversar com o demônio? Não, meu amado irmão. A Bíblia diz, lá em João 8,44, que o diabo é o mentiroso e pai da mentira. Então,
Tem gente aí dizendo, ô demônio, você gosta da minha igreja? Não, desta igreja não, mas eu gosto da igreja do vizinho ali, gosto. Isso é mentira, meu amado irmão. O diabo só vem para roubar, matar e destruir, é um mentiroso. Então não tem que conversar. Por quê? Aquela pessoa está sofrendo. Aquela pessoa precisa de libertação. E depois que ela liberta, pastor, aí eu deixo ela embora e vai, e talvez o Satanás pegue ela e fale, não, tem que fazer o que a palavra diz. Pregar a palavra e ensinar a palavra. Discipulado. Para que aquela pessoa seja também, receba o Espírito Santo na sua vida e que quando o diabo quiser voltar e tentar entrar naquela vida, ele não possa entrar e vá embora para a glória de Deus. Então, não houve aqui nada. Diabo perfeito, diabo é chato, diabo é isso, diabo é aquilo outro. Não. Simplesmente diz, o Senhor te repreenda e o diabo foi embora. Como lá em Zacarias já pregamos isso, né, sobre o sumo sacerdote Josué, ele veio falar contra Josué diante do Senhor, o Senhor disse, Senhor te repreenda. Esta é a palavra de Deus. Sujeitável a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de vós. Vamos defender a fé, batalhar pela fé. A fé que nos foi pregada e ensinada e temos guardado em nossos corações. Que Deus possa te abençoar através dessa pequena reflexão no livro de Judas. Eu vou orar por você agora. Pai amado, Pai querido, vem entregar teus filhos em tuas mãos, a tua igreja. Estão vendo um momento difícil, é os últimos dias mesmo. O Senhor está perto de voltar para arrebatar a sua igreja e muitas coisas que a palavra de Deus profetizou que aconteceriam, heresias, toda a série de coisas, Senhor, estão acontecendo nesses dias atuais. Senhor Deus, mas nós precisamos estar apegados à tua palavra, batalhar por essa fé, defender esta fé, Senhor, lutar com as armas espirituais que temos para que possamos ficar firmes e não, ó Pai, ser enganado pelo diabo. Não podemos deixar de conhecer, entender quais são os seus artis, as suas astúcias, e por isso, ó Deus, precisamos, como Jesus fez lá no deserto, repreendê-lo e confrontá-lo com a tua palavra, com a verdade. E o teu nome seja glorificado através de nossas vidas, Pai. Abençoa os teus servos que estão enfermos, te pedimos uma bênção, mas eu te peço uma bênção pela tua serva Iracema, ali, Senhor Deus, naquele hospital da Vitória, ela, aos parentes ali, a avó da Angelina, sobrinha, Senhor Deus, que está ali também com Covid, também a irmã Aline, que sofreu um acidente ontem, Senhor Deus, que ela possa se recuperar completamente, a nossa irmã Lília, que precisa da tua vitória, tantos outros que estão enfermos, Senhor Deus, vai curando nesta hora. Senhor Deus, aquele que está abatido, Senhor Deus, Deus, que o inimigo vem lançando a sua seta, joga por terra todo o mal da tua vitória, Pai. Possamos, Senhor Deus, ser mais do que vencedores em teu nome, Senhor. Fica conosco, perdoa nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.